Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos à nossa reunião espiritual desta quarta-feira, dia 29 de julho. Estamos hoje num dia de trabalho do Grupo Espírita Esperança. Não é um trabalho presencial, mas um trabalho virtual e não menos eficiente, não menos efetivo. E estamos aqui com o Grupo Esperança, com todos os seus trabalhadores, médiuns, nesta reunião de sustentação, de vibração, de apoio espiritual, de aconselhamento, de reflexão espiritual, de boas energias, de orações envolvendo a todos nós numa grande corrente de fortalecimento que todos nós precisamos para atravessarmos esses tempos difíceis, mais turbulentos, mas a gente está passando, estamos aprendendo, ou devemos nos dispor a aprendermos o que precisamos aprender para o nosso crescimento como ser humano. Por isso, todos aqui são muito bem-vindos. Estamos vendo aqui já amigos do Grupo Esperança, Patrícia Pucci, Silvia Moreno, Vivian Ferrelli, amigos do nosso grupo que estão aqui já postos, participando desse trabalho de vibrações. Terezinha Manso, Sônia Moiano, hoje também conosco, Ismênia Lima, Dr. Paulo Eduardo, de São José do Vale do Rio Preto, no Rio de Janeiro, Zé Roberto Manso, também do Grupo Esperança, a Mafalda Souza de Santos, conosco, Denise Túlio, também conosco aqui. Você pode colocar o nome de alguma pessoa em favor de quem você deseja enviar vibrações, que todos nós vamos orar juntos. E se você quiser colocar o seu nome, né? E a localidade de onde você está nos acompanhando, também é bem legal a gente saber, né, até onde nós estamos chegando. Mas nós queremos chegar mesmo no seu coração, isso para nós é o mais importante. Que você participe com a gente, né, de coração, querendo não apenas receber benefícios para as tuas necessidades, mas também que você esteja disposto a pensar, né, em tanta gente que aqui está conosco e outras tantas que também estão precisando de um apoio espiritual. E a gente vai ter essa alegria de poder irradiar um pouquinho de luz, né? A gente não tem muita, mas junto a gente faz uma luz grande, né? Então isso que faz da nossa reunião um momento muito bonito, né? Porque a gente está expandindo isso, né? A gente quer mais gente sendo beneficiada, sendo ajudada. Se você puder compartilhar esta live, também vai ajudar bastante, porque mais pessoas vão poder ter acesso a ela. Sueli Zago, de São José do Rio Preto. Olá, Rita Schneider, Grupo Esperança. Silvana Deróbio. Rosimeire Dentini, sempre carinhosa aqui, mandando mensagens de incentivo. Obrigado, Zé Roberto Manso. Abraço ao amigo Haroldo Correia, também conosco. Já estamos com mais de 2.200 pessoas.
Então já temos bastante corações unidos, passamos um pouquinho das 21 horas. Vamos dar início à nossa reunião então. Pai amado, mais uma reunião em que aqui estamos presentes, teus filhos espalhados pelas mais diversas localidades, mas todos juntos, unidos em um só coração, em um só pensamento, buscando-te o auxílio, a orientação, a bênção, para que esse nosso encontro de hoje seja coroado de êxitos espirituais. Como seres ainda tão imperfeitos, Senhor, te buscamos o amparo nesta noite. Carregamos ainda muitas dificuldades. Não temos, muitas vezes, a firmeza necessária, a fé robusta. Somos criaturas ainda frágeis. Por isso te pedimos, Senhor, entenda-nos. Certamente nem precisaríamos pedir. Mas em nome da nossa condição ainda humana, tenha piedade de nós. Perdoa os nossos passos errantes, a nossa alma vacilante, a nossa pouca capacidade de amar, a nossa pouca resistência para enfrentar os reveses da vida. Sabemos que precisamos crescer nesse sentido. Mas sabemos também, Senhor, que sem a Tua mão, sem o Teu amparo, dificilmente venceremos. Por isso te pedimos que esta noite, Senhor, que esta nossa singela reunião seja um canal do vosso auxílio. Perdoe-nos a simplicidade, o coração ainda tão pequenino. Perdoa-nos, Senhor, ainda as imperfeições que nos marcam, mas, em razão delas mesmas, compadece-te de nós. Não deixe permitir que o peso dos problemas nos aniquilem. Não deixe, Senhor, que o medo tome conta da nossa alma. Robustece-nos, Senhor. Reveste a nossa alma da Tua fortaleza. Reveste a nossa alma de um pouquinho da vossa sabedoria.
reveste o nosso corpo físico de um bocadinho da vossa saúde. Reveste o nosso espírito de um pouco mais de esperança. Fazei-nos crer que estamos capacitados para vencer as dificuldades. Não deixai que o desânimo se apodere das nossas mãos. Dai-nos força para caminhar adiante. Dai-nos um pouco de claridade para saber que caminhos haveremos de tomar. Afastai de nós o desespero. Que a nossa alma se envolva nesta noite dos teus eflúvios divinos. Que possamos nos sentir tocados, curados, envolvidos pelo teu infinito amor. Por isso que em teu nome, Senhor, em nome dos bons espíritos que te servem, em nome de nosso Mestre Jesus, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima, nós oramos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair ante as tentações. Livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E é por isso que em teu nome nós iniciamos a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Caros irmãos, alegria muito grande recebê-los. Saudação aos companheiros que estão chegando. Chegaram durante a prece. Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa, na minha casa, eu estou na casa de vocês e estamos transformando hoje a nossa casa no templo de Deus. A nossa casa hoje é a igreja. A nossa casa hoje é o templo. A nossa casa hoje é o centro espírita. A nossa casa hoje é a sinagoga. A nossa casa hoje é o seu terreiro. A nossa casa hoje é onde que Deus vem nos visitar. Escolhemos hoje um tema para nossa reflexão. Reflexões com Chico Xavier a respeito da depressão. Uma visão, vamos assim dizer, do ponto de vista espiritual. O que é que Chico Xavier falou e aconselhou sobre depressão? São esclarecimentos que estão nesse livro aqui, Lições de Chico Xavier.
Lições de Chico Xavier, de A a Z. Livro formidável que a gente vai encontrar diversos assuntos. O que é que o médium Chico falou a respeito do assunto. Então, vamos ver o que ele fala. Eu vou fazer aqui a leitura, muito interessante. Chico Xavier, então, diz o seguinte: a depressão pede o remédio do trabalho. A pessoa triste necessita ser motivada para as pequeninas tarefas que consiga executar. Na depressão, o médico pode ajudar muito, mas se o deprimido não estiver disposto a se ajudar, quem sofre de depressão deve fugir da cama, do sofá. Faça qualquer coisa, ore, tenha confiança em Deus. Não pense em morrer. A vida está em toda parte. Não podemos ficar tristes com os nossos problemas. Somos filhos de Deus e estamos melhorando. Às vezes, a alegria que está nos faltando é justamente a alegria que devemos aos outros. Não sei dizer quantas vezes eu vim para a reunião com uma certa tristeza. Ouvindo a dor de tanta gente, a minha era insignificante. Quantos pais perdem os filhos e têm que continuar, não é mesmo? Eu não posso ficar parado. Felicidade completa, ninguém precisa esperar. Paz definitiva, eu nunca pude ver, nem nos espíritos que se comunicam conosco. Ora, vamos nos aceitar como somos e prosseguir com muita fé em Deus. Que palavra maravilhosa, não? Quanto ensinamento aqui Chico Xavier está nos dizendo. Muita coisa a considerar, né? Não sei nem por onde começar. Mas vamos tentar retirar alguns pontos aqui. Chico Xavier aqui fala de uma tristeza, fala de depressão, fala de tristeza. Nós poderíamos classificar a tristeza de duas espécies, né? Uma tristeza natural, uma tristeza humana, né? Que não é considerada depressão, que não é considerada uma doença, que é uma tristeza natural. Eu diria que é uma tristeza até sadia, porque indica que você está com as emoções, né, alinhadas, que você está, né, está equilibrado. Se você, por exemplo, recebeu a notícia que um ente querido seu partiu, é natural que você fique triste. É natural que durante algum tempo você sinta aquilo, você fica num estado um pouco mais introspectivo, né? A alegria fica um pouco mais distante. Isto não é depressão, né? Se você perdeu o emprego, se você recebeu a notícia, né, do rompimento de uma relação, natural que você fique triste. E essa tristeza é saudável. Porque se você não ficar triste, alguma coisa está errada, né? O problema é quando a gente fica sempre triste. E quando essa tristeza, que num primeiro momento ela é natural, ela é até esperada, essa tristeza não passa. Ela não vai embora. Ela permanece além do tempo que seria razoável. Então, nesse caso, nós já estamos falando de uma tristeza que é patológica, uma tristeza que é doença. E que, como disse o Chico Xavier aqui, nesses casos, esta tristeza que virou uma depressão, por exemplo, ela já precisa de um acompanhamento médico. Mesmo que a gente vá na igreja, mesmo que você vá no centro tomar passe, né? Você precisa ir ao médico
para receber uma orientação e para que o médico avalie se você está precisando de alguma medida de apoio, né? Se você precisa de remédio, porque às vezes nós chegamos no estado de depressão, já num nível, porque a depressão tem níveis, nível leve, nível moderado, nível grave, dependendo do nível que a gente está, vai precisar de medicação, né? E aí o passe não substitui, né? Qualquer tratamento espiritual não substitui. Às vezes até o médico vai recomendar que a gente precisa de uma terapia para a gente poder aprofundar, né, algumas questões íntimas para saber qual é o gatilho, qual é, né, o ponto que me levou a esse estado depressivo. Então, esse é um aspecto que é muito importante, né? Eu vejo muita gente chegando ao centro, né, dizendo, eu sou depressivo, eu quero tratar a minha depressão através de um tratamento espiritual. Ótimo, mas não basta, você precisa também do acompanhamento do médico se a tua tristeza já virou uma depressão. Não é? Então, é sempre importante a gente conjugar, né, o tratamento médico com o tratamento espiritual e muitas vezes até com o tratamento psicológico. De outra parte, ficar também só com o tratamento médico e não buscar, né, um tratamento espiritual ou até um tratamento também de uma terapia, nós também podemos ter uma melhora da depressão, mas não a sua cura, né? Porque o Chico disse aqui, o médico pode ajudar e muito, mas tem outra coisa, tem mais coisas, né? Tem mais coisas, porque a depressão ela vem de dentro para fora. É claro que nem toda depressão é tristeza, né? Há muitas depressões que estão associadas a outras causas. Por exemplo, problemas, né, hormonais, problemas de tireoide podem causar depressão. Problemas ligados ao uso abusivo de drogas podem causar depressão. Né? O álcool, ele é um imunodepressor. Ele pode causar depressão. Então, há outras causas, por isso, mais uma razão para que o médico seja, né, avaliado, seja consultado, para ele saber qual é a nossa causa, né? Agora, se for de ordem emocional, então, aí, além do remédio, a gente precisa, né, investigar o que é que aqui está acontecendo, né? O nosso mundo interior, nossos conflitos, nossos problemas. E um tratamento também espiritual, né? Porque geralmente quando a gente entra nesses estados, né, que são já mais do que uma tristeza, né? Porque a depressão ela é aquilo que a psicologia chama de se caracteriza por uma anedonia. Anedonia é a falta de prazer. Então, a pessoa não tem prazer para nada, ela não sente prazer em nada. É mais do que uma tristeza. Né? Tem uma música, eu não sei de que autor agora, mas ele fala assim, tá tudo cinza sem você, tá tão vazio, me dá vontade de morrer, será que é isso? Aonde está você? Me telefona. Tá tudo cinza. A depressão tem um pouco, né? Tem um sintoma aí talvez depressivo nessa fala da música. Tá tudo cinza, ficou tudo sem colorido. Tá tudo opaco, né? Nada mais me desperta prazer, nada mais me encanta, nada mais me motiva, né? Nada mais me dá vontade de levantar da cama, de sair do sofá, de fazer as coisas que antes eu fazia, né? Por isso que precisa
de uma ajuda médica. Quando chega nesse estado, provavelmente vai precisar de remédio, porque só força de vontade aí não vai ajudar. Só a paz também não vai ajudar. Não vai resolver. Vai ajudar, mas resolver não. Porque precisa de alguma coisa de ordem química. Mas só a coisa de ordem química também, só isso não resolve. Né? Porque nós precisamos entender por que houve aquela desordem neuroquímica. O que é que provocou? É um desequilíbrio da emoção. Tirando aqueles outros casos aqui que eu citei, geralmente um desequilíbrio das nossas emoções é que levaram a isto. Uma tristeza, né, que se converteu numa tristeza doentia. E geralmente, né, um universo grande das depressões, não todos, mas o universo grande das depressões, são as chamadas depressões reativas, que são aquelas depressões que se caracterizam pela forma pela qual cada um reage aos acontecimentos da vida. Por isso que se chama depressão reativa. É a maneira como a pessoa reage. E muitos casos de depressão estão em relação à forma como nós reagimos às perdas da vida. Perda de um ente querido, né? Perda de emprego, perda de uma condição social, perda de um afeto, perda do patrimônio. Então, essas perdas, que são difíceis, não há dúvida, né? Que são duras, que são, às vezes, machucam, baqueiam a gente, né? A maneira como a gente reage a elas pode nos levar a um quadro depressivo. Sobretudo quando falta-nos, ou quando nós temos dificuldade de aceitar o que nos aconteceu. A depressão reativa muitas vezes está ligada à falta de aceitação daquilo que nos aconteceu, da perda que nós tivemos. Quando eu falo falta de aceitação, eu não estou querendo dizer concordância com aquilo que me ocorreu. Não é? Se eu tive um rompimento afetivo, não é? E a pessoa que não quis mais prosseguir uma relação comigo. Quando eu falo aceitar, eu não estou dizendo que eu concordo com o que ela fez. Se alguém me causou um prejuízo, se alguém me causou algum mal, não é concordância. Mas a dificuldade de aceitar o ocorrido pode me levar a um estado em que a depressão, que a tristeza não passa, porque se eu não aceito o que ocorreu, aquilo fica em mim ininterruptamente. Aquela dor fica gritando a todo instante. Como se fosse um eco incessante. E chega uma hora que isso é tão devastador, que a gente não suporta. Porque é uma dor muito grande, é um peso muito grande. Você imagine, por exemplo, você está com um carro andando na lama e o seu carro está atolado. Não é? Está atolado. Porque tem muito peso. Um peso que a gente segurou. Então, a depressão reativa
Claro que o que eu estou falando aqui não se aplica a todos os casos, mas um bom número deles, segundo, né, os estudiosos e psicólogos, dizem que pode estar ligado a esta condição nossa de falta de aceitação ou dificuldade de lidar com as nossas perdas. E quando se fala em dificuldade de lidar, o remédio para isso é aceitação. Por isso que Chico Xavier aqui, ele vai dizer assim, não podemos ficar tristes com os nossos problemas. Mesmo porque, quando a gente vem aqui para a Terra, quando a gente reencarna, está implícito na vida aqui na Terra a gente ter problemas. Não é? Nós fizemos um contrato com a vida, e nesse contrato com a vida nós temos duas cláusulas. Primeira, vão te acontecer coisas muito legais. Aproveite. Cláusula segunda, vão te acontecer coisas desagradáveis. Aprenda com isto. E não podemos deixar que as coisas desagradáveis tomem conta de nós de tal forma que aí a gente não consegue mais nem viver e nem mais olhar as coisas agradáveis que estão aí acontecendo e que vão acontecer ainda. Eu fico raciocinando, eu, De Luca, por que a gente tem dificuldade de aceitar as perdas, aceitar? É claro que é doloroso, como eu já disse. Mas por que a gente não aceita ou tem dificuldade? Porque a gente tem uma pretensão de que a vida, que aquele contrato que eu falei agora só tenha uma cláusula. Na vida só pode me acontecer coisas agradáveis. Tem gente que quer viver assim. E quem quer viver a vida com esse contrato de uma cláusula só, não vai conseguir lidar ou suportar. Não é que não vai sofrer, mas vai saber lidar com aquilo. Faz parte do contrato da vida. A vida tem altos e baixos. Isso é para todos. Mas quando eu, talvez com o meu orgulho, vamos assim dizer, né, um excesso de orgulho, uma arrogância, uma pretensão de que a vida tem que ser perfeita para mim, e aí eu vivo na ilusão de que todo mundo tem que ser perfeito, que a vida tem que ser perfeita, que as pessoas têm que ser legais, que as pessoas têm que ser eternas, que todo mundo tem que me atender, que só pode me acontecer coisa legal. Quando a vida sai por outro script, pronto. Eu não aceito, eu não suporto isso. Se eu quero ter um pouquinho de vida, um pouquinho melhor, não perfeito, evidentemente, eu preciso reduzir essa minha exigência de que a vida tem que ser do jeito que eu quero. Bom seria, tudo bem. Bom seria se nós estivéssemos vivendo eternamente no paraíso, mas nós não estamos no paraíso. Eu acho que até lá deve ter problemas. A gente está aqui na Terra, numa dimensão humana, somos espíritos ainda imperfeitos, portanto a gente vive num mundo que é imperfeito, dentro do qual a gente mesmo é imperfeito, não esqueça disso. Né? É engraçado, né? A gente quer a vida perfeita, mas você é perfeito? Eu sou perfeito? Não sou. Eu dou cada bola fora. Ainda faço, me engano, faço cada besteira.
decepciono pessoas, faço coisas que eu acho que que eu sei que já não deveria estar fazendo. Agora, como é que eu vou exigir a perfeição dos outros? Como é que eu vou querer que a vida seja perfeitinha? Será que não é uma atitude um tanto imatura nossa? Então aí Chico Xavier ele vai dizendo, né? Que nós precisamos, aí a gente começa a entender algumas coisas que o Chico falou, né? Ele fala que quem está na depressão precisa sair um pouco de si mesmo. Por quê? Dentro dessa linha de raciocínio, de que a gente muitas vezes é super exigente, que a gente quer perfeição, a gente quer que tudo ocorra, né, do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa maneira, quer que só coisas agradáveis, né? A gente quer um mundo perfeito para nós. E quer que todo mundo nos atenda e nos agrade 100%, every day, every time, forever. Quer dizer, a gente tem uma vida muito centrada na gente. Por isso que o Chico fala, olha para os outros. Sai um pouco de si. Procure ajudar alguém. Olha que coisa fantástica. Ele mesmo falou que muitos dias ele estava triste. E Chico confessou em outros registros que ele teve também depressão. E quando ele ia lá para o trabalho, muitas vezes, era o remédio, porque ele encontrava pessoas que estavam sofrendo muito mais do que ele, e pessoas que, a despeito de estarem sofrendo muito mais do que ele, estavam levando aquele sofrimento com muito mais classe do que ele. Eu mesmo já constatei isso. Quantas vezes, né, fazendo o trabalho voluntário lá com o Grupo Esperança, indo nas ruas, conversando com irmãos de rua, pessoas que moram debaixo de pontes, pessoas que, né, não têm casa, não têm família, não têm o que comer, vivem em condições que todo mundo pode imaginar. E eu pergunto muitas vezes para a pessoa, como é que o senhor está? Estou bem, graças a Deus. Coisas que muitas vezes, eu não falava isto, porque eu por mim, o que eu estava dizendo? Não estou bem. Onde está Deus? Aí você olha para aquele irmão que não tomou banho há 3 semanas, e aqui não estou fazendo crítica. Aquele irmão que não sei o que ele comeu talvez foi foi coisa que ele encontrou no lixo, e ele não sabe se vai comer amanhã, ele não vai ter onde tomar banho, ele não vai ter uma cama para dormir, e esse homem vira para você, estou bem, graças a Deus. Quanto tapa na cara eu levei. Né? Me tirando, muitas vezes, de estados de tristeza, de melancolia. Perguntei para um irmão de rua, certa feita, qual seria o seu maior sonho? O seu maior desejo? Ele falou, eu queria ter um banheiro apenas. Ter um local onde eu pudesse fazer minhas necessidades, tomar um banho, ter privacidade. Quantas vezes a gente acordou e agradeceu que tem uma casa, que tem um banheiro, mas, sabe, ficou muito chateado, ficou muito triste, ficou, sabe, né, se queixando da vida porque não tem determinadas coisas, mas não viu para aquilo que tem. Enfim, meus irmãos, eu teria muito mais coisas, né, para falar sobre esse assunto. É longe de mim ter esgotado, né? Tem muitos outros aspectos, mas fica aí alguma reflexão do que a gente pode fazer. Né?
Tem coisas que não estão bem, o que é que eu posso fazer para melhorar? Se eu não estou gostando da minha vida, o que é que eu posso fazer para melhorar essa vida? Melhorar dentro do possível. Do possível. Mas alguma coisa eu posso fazer. E não simplesmente ficar chateado, ficar entristecido, né? Ficar culpando a vida, né? E isso vai se tornando crônico, 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 até uma hora eu perceber que eu me enchi tanto de pensamento negativo, eu acolhi tanta emoção negativa que isto acabou modificando a estrutura dos meus hormônios, né? Da neuroquímica do meu corpo. Que tudo aquilo que está na minha cabeça, tudo aquilo que está no meu coração vai para o meu corpo. Vamos pensar um pouquinho? Acho que já tem algumas coisinhas para a gente poder trabalhar. Vamos orar agora. Bom Deus, agradecendo-te os esclarecimentos que emanam das esferas de luz, nós agora estamos reunidos, concentrados, para receber, como já recebemos, a ajuda das falanges espirituais do bem. Te pedimos, ó Deus, que nesse instante permita que todos os irmãos que estão sintonizados conosco nesse instante recebam a visita de um irmão espiritual de luz, das tuas múltiplas falanges, dos teus exércitos, das tuas falanges de cura, dos espíritos protetores, dos teus anjos, Miguel, Rafael, e da imensa pleiade dos espíritos do bem, que possam atender e abençoar cada irmão que está participando da nossa reunião nesse instante. E que esses espíritos de luz abençoem nossos irmãos índios, a falange dos queridos pretos velhos, a assistência dos queridos irmãos franciscanos, o amparo de Frei Antônio Galvão, abençoando cada irmão, que nesse momento, cada filho que está sintonizado conosco seja envolvido por uma luz celestial, que todo o seu corpo, da cabeça aos pés, esteja envolto nas luzes da cura espiritual, que cada célula se ilumine, que cada órgão se fortifique,
que o nosso corpo possa voltar ao equilíbrio, mas que as nossas emoções também se equilibrem, que os nossos pensamentos também se ajustem, que as nossas palavras sejam saudáveis, que o nosso olhar seja bom, e que esta luz restaure a nossa saúde, traga-nos o equilíbrio das emoções, faça com que nós aceitemos a vida tal qual ela é, fazendo o possível para modificá-la naquilo que nos for possível modificar e aceitando aquilo que está fora do nosso controle. Abençoa, Senhor, cada lar. Que os espíritos socorristas, os espíritos familiares, protetores de cada lar, nesse momento, possam realizar uma intensa higienização de cada casa. Que o vento das montanhas sopre em todos os lares, levando embora todas as energias negativas, todas as perturbações, que tudo saia pelas janelas, levando embora aquilo que esteja desequilibrando o nosso lar, mas concitando a cada um a um comportamento equilibrado dentro da família. A um comportamento fraterno, para a manutenção da paz que hoje, nesse instante, Jesus trouxe ao nosso lar. Vemos agora os irmãos franciscanos, nosso estimado Frei Galvão, entregando a cada irmão dentro do lar um pedaço do pão. O pão abençoado por nossa Mãe Maria Santíssima. Leve à boca este pão, coma. É o pão do seu fortalecimento. É o pão de Jesus. Eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão jamais terá fome. E esta água colocada é a água de Jesus. Quem beber dessa água jamais terá sede. E nós somos gratos por tantas bênçãos,
por tanta luz que envolveu o nosso lar, por tanta assistência dos irmãos índios, Itaporã, Brogotá, Ubirajara, Pedra Branca, Seu Guaraci, Seu Tibiriçá, tantos irmãos queridos, socorrendo todos os lares. Mas tragam o Evangelho para o lar, tragam as boas palavras para o lar, tragam oração para o lar, tragam o amor para dentro de casa. E assim que essas energias elas sejam agora direcionadas a todos os hospitais da terra, onde essa caravana de luz penetra, entrando, percorrendo cada leito, cada mesa de cirurgia, cada leito de enfermaria, onde houver um grito de dor, o lenitivo do amor que Jesus hoje à terra veio trazer, através de cada mensageiro de luz e através de cada um de nós que agora estamos sendo convocados. Vinde a mim, segui-me, fazei o que eu faço. Curai os enfermos, levantai os caídos, ressuscitai a fé aos desanimados, alejai os lares, trazei paz a cada lar. Essa é a missão espiritual de todos nós, trazermos Jesus, o amor dele, através dos nossos atos, dos nossos gestos, dos nossos pensamentos. Curai-vos a vós mesmos, socorrei-vos através da caridade. Olhai para quem sofre, enxugai-lhe as lágrimas, e Deus estará enxugando as vossas. Consolai os aflitos, e Deus enviará consolação para as vossas dores. Enviai remédio aos que sofrem sem assistência, e Deus vos enviará o remédio em vossas águas. Levai o pão a quem tem fome, e Deus saciará o teu espírito, que tem fome de luz e de felicidade. Oh, meus filhos, Jesus já vos trouxe o caminho, a verdade e a cura. Andai por esse caminho, vivei essa verdade, vivam essa vida, e assim vossas dores serão extirpadas de vossos caminhos. Essas são as bênçãos de todos os espíritos de luz, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e Mãe de todos nós, rogai por nós, pecadores, rogai por todos os nomes que estão escritos nesta live, rogai por todos os nomes que estão em nossas intenções, rogai pelo lar de Eduarda Aparecida Giorgetto, em Ferraz de Vasconcelos. Rogai pela alma de Antônio Carlos Agostinho, que seja envolto na luz e no encaminhamento. Rogai, Senhora, por Maria Barroquete, Joicimar Bartilani, na cidade de Marília. Rogai por Divaldo Pereira Franco, em São Paulo. Rogai por vós, por vossas necessidades, por vossos desafios, mas por vossos potenciais. Por vossa capacidade de se reinventar, de reconstruir, de se libertar e de ainda ser feliz. Em nome de Deus, damos por encerrada a nossa reunião desta noite. Gratidão a Deus por tantos benefícios que nós recebemos essa noite. Que Ele nos permite estar aqui na próxima sexta-feira, com todos vocês, com os amigos que vocês convidarem, com os irmãos das cidades de São Sebastião do Paraíso, Barra Longa, Guarulhos, Tijuca, Limeira, São Caetano do Sul, Valinhos, Mogi das Cruzes, Santos, Taboão da Serra, Poá, Sorocaba, Itupeva, Porto Alegre, Santa Catarina, Cassino, Rio Grande do Sul, Ourinhos, Bauru, Recife, Bahia, Jaboticabal, Goiás, Argentina, Guaratuba e Presidente Prudente. Excelente noite a todos, bom descanso, paz profunda, beijo no coração.